Meus amigos, tirem as crianças da sala, porque hoje é um encontro de homens, pois nós vamos ver a rainha do espectro, aquela que conseguiu se movimentar em tempo parado, a mesma que desafiou seu sentinela pelo bem da própria nação e superar as adversidades do mundo, contra o ser que foi escolhido pelo bem e o mal, a Resonator do Therodian, assim como sendo a Resonator do seu sentinela. Aquela que voltou a espada contra a falsa divindade para proteger seu povo de um mal maior, de um ser imaculado, suas enganações de uma falsa realidade. Aquela que sentiu o abraço gelado da morte e vive para contar as histórias. A espada do nosso querido Rover Fleur-de-Lis, ou para os íntimos, Cartetia. Sim, essa luta será mais que lendária. Ambos são escolhidos de seus sentinelas, sendo seres que ultrapassam a força de um Resonator normal, tendo o peso de proteger sua nação. Hoje, esses mesmos Resonators terão uma batalha até a morte para o entretenimento de nosso público. Olá, eu sou Noyura e, como sabem, serei seu humilde apresentador nesse duelo mortal. Antes de dar as devidas continuações, gostaria de agradecer a nosso caro Black Wolf, que me ajudou a criar este vídeo, tendo um ótimo conhecimento da lore e ajudando em detalhes que talvez eu não tenha reparado no momento que eu fiz a história. Então a ajuda dele foi realmente algo que contribuiu para a construção desse vídeo. Novamente, muito obrigado Black Wolf. E também deixarei algo claro, a Jinshi que estamos vendo é a Jinshi do primeiro despertar, já que o segundo a gente não tem nada de informação sobre ele, pois após ela despertar, ela ficou inconsciente e foi levada pelo joelho. Embora eu tenha algumas teorias do que ela possa fazer, como eu acabei de dizer, seriam apenas teorias. Então a gente preferiu partir de algo mais prático. Bem, a Jinshi é uma combatente extraordinária, sendo a magistrada da região de Jinzhou e a Resonator do Jue. Lembrando que o próprio tem sua habilidade especial que se baseia na pausa do tempo, que convenhamos é uma habilidade formidável, mas é uma habilidade que possivelmente a própria Jinshi não tenha, porque ela está no seu primeiro despertar. Como nas apresentações, a Jinshi teve um feito incrível, conseguir se mexer no tempo parado. Tal feito possível, pois ela tinha uma ligação com Joe, e sua persistência levou a ela a conseguir tal feito. Com certeza, essa habilidade dela é algo muito útil, impossibilitando que pessoas parem o tempo e dê um golpe crítico nela. Só que se mexer no tempo parado é algo muito situacional. Essa habilidade só funcionaria se mais alguém além do Joe conseguisse parar o tempo, e nesse exato momento isso é impossível, tornando essa habilidade totalmente inútil, pelo menos nessa luta. Jinshi, apesar de jovem, tem uma experiência em combates corpo a corpo, também conseguindo lidar com combates a longa distância, lidando com o Joe que atacava ela a essa distância. Então se Cartetia começar com um ataque à distância, ela conseguiria lidar até que com uma certa dificuldade. Mesmo no primeiro despertar, ela é uma oponente que não pode ser subestimada. Jinshi consegue extrair um potencial muito grande de sua ressonância, usando seus poderes tanto para ataque quanto para defesa. Também mostrado contra Joe, depois dela ter saído do tempo parado, criando uma barreira que impediu o ataque do mesmo. Que mesmo que ele esteja enfraquecido, com certeza se acertasse causaria grandes danos. Embora tudo que a Jinshi tenha nos mostrado seja algo interessante, se provará sendo inútil contra a Cartetia. Eu posso dizer que a Cartetia seria quase como um counter natural da Jinshi no primeiro despertar. Eu falo isso porque a Cartetia, pelo nível de força que nos demonstrou, possivelmente ela esteja já no seu segundo despertar. Agora que eu mencionei o tal segundo despertar, é bom dizer que a Jinshi tem algo que se parece um pouco com o mesmo. Por exemplo, com a força que foi demonstrado, Cartetia com certeza já está nesse nível. E Jinshi talvez consiga ativar isso por um breve tempo. Por exemplo, na sua gameplay, ela cria chifres quando ela invoca aquele dragão para atirar um raio. Se minha teoria estiver correta, quando um Resonator de sentinela
ativa o segundo despertar, ele fica com uma aparência mais bestial. Quer dizer, ainda é ele em forma de humano, mas ele adquire chifres. É claro, se por acaso o sentinela tiver chifres. Um exemplo disso é o próprio sentinela de Renascita e o sentinela de Jinzhou. Mas eu ainda acredito que esse não seja o despertar da Jinshi, e sim um prelúdio do seu despertar. Por exemplo, quando ela se acostumar com aquela forma, em vez de chifres transparentes surgindo em sua cabeça, ela realmente terá chifres. Lembrando que essa mudança talvez seja necessária para ela suportar o poder de um segundo despertar. Pelo mesmo motivo que o Overclock modifica parte do corpo do Resonator quando é usado demais, para conseguir uma adaptabilidade melhor ao próprio poder, e para que ele não se sobrecarregue com o próprio. Então eu creio que essa transformação da Jinshi deve dar alguns bônus de status. E se mesmo a gente for relevar isso é somente um prelúdio de despertar, ela não conseguiria usar todo o seu poder. E talvez dessa forma também a sobrecarregue muito, por isso é usada em alguns segundos. Lembrando, eu só tô dando esses adendos porque já foi nos ensinado que usar muito a ressonância sobrecarrega seus Resonators. Bem, também vale a pena dizer que talvez a pele da Jinshi seja muito mais resistente do que um Resonator comum ou de elite, pois ela acaba criando escamas de dragão toda vez que acaba sofrendo de overclock. Então, se relevarmos isso em consideração, possivelmente a própria seja mais resistente do que bastante Resonators de elite. Bem, agora vamos para a Cartetia. Primeiro de tudo, se Jouer tem o poder de parar o tempo e a mecânica da Ilha do Jouer se baseia no próprio tempo, acredito que o sentinela dessa região tem o poder de gravidade, não só porque a nova área tem a ver com isso, mas a própria Cartetia mostrou que ela consegue manipular a gravidade, mostrando isso no início da batalha. Após despertar, ela muda a área onde vai ser o combate. Também creio que ela pode infundir seus ataques com a mesma, deixando eles mais pesados e talvez com dobro ou triplo do impacto. Eu estou dizendo isso porque justo esse ataque parece mais forte a cada descida de uma espada. Por isso eu disse um aumento de 2 a 3 vezes do dano original, que convenhamos, é um ataque muito poderoso. E vocês entenderão o motivo de eu dizer que a Cartetia parece o counter do primeiro despertar da Jinshi. Porque aquela bola que informa ao redor nosso, que parece que está selando o rover, na verdade está selando os movimentos do rover. É tipo o parar do tempo do Jouer, só que ao invés de ser o tempo, é a gravidade. Uma gravidade tão concentrada que faz uma área condensada, que suprime todos os seus movimentos, sendo tão concentrada que é possível que alguém tente quebrar de fora. E convenhamos, cair nisso é que nem cair no parar do tempo. E você não sair de lá, eles vão te acertar o golpe mais forte, você sofrerá drasticamente os danos. Bem, essa é só uma das coisas que Cartetia consegue fazer, pois a mesma tem uma experiência muito avançada em combate, talvez sendo 2 vezes ou até mesmo 3 vezes maior do que a da Jinshi, não só imbuindo o poder nas armas que ela usa, como ativando o mesmo em algum local para limitar os movimentos do próprio personagem, mostrando ter uma maestria extrema com a sua própria ressonância. E não só isso, como dominando a arte de corpo a corpo, conseguindo até mesmo fazer cortes aéreos ou controlar espadas a longa distância, tendo uma base de variação muito grande em seus combos. Isso resultado de vários anos de experiência e possivelmente refinados ao máximo na sua luta contra a falsa santidade. O kit dela tem um ótimo equilíbrio entre manter uma média distância, usando cortes de vento e as espadas como distração, enquanto se aproxima do inimigo e finaliza com um golpe certeiro, dando o máximo de dano possível, sendo uma oponente deveras difícil de enfrentar. Possivelmente por ter o segundo despertar, seus status devem ser um absurdo. Ela se destaca tanto em velocidade quanto em força, afinal ela tem a ressonância gravitacional, deixando os golpes dela 2 vezes mais forte que o normal. E como ela faz um bom uso disso, seja de perto ou a longa distância, ela se torna uma inimiga muito difícil de prever. Pelo que eu percebi,
Resonators que têm um segundo despertar demoram muito mais para acontecer o overclock, possibilitando um uso certo que o estado de overclocking demoraria a acontecer, tornando combates a longo prazo algo possível para os Resonators. Cartetia não parece se segurar nas lutas e se reconhece uma ameaça aos cidadãos de Renacita, ela tentará eliminar a todo custo. E você se lembra que eu disse que ela teria vantagem contra tudo que a Jinx fizesse? Mesmo que a Jinx seja uma oponente forte, ela está enfrentando a Cartetia. O ataque da Jinx seria totalmente engolido. E se ela não criasse um escudo, com certeza ela vai morrer nesse ataque. Porque o que deixa transparecer esse é todo o poder dela, sem se segurar, usando tudo que tem em seu ataque para eliminar um inimigo formidável. Eu não duvidaria que ela usaria isso contra a Jinx, porque a Jinx é uma oponente difícil de se lidar. Ela teve a Changri como mentora, e só por esse fato ela deve ter sido bem treinada. Pra mim, o resultado dessa luta tá claro como o dia. Jinx, mesmo sendo uma personagem forte, mesmo sendo a escolhida do Joe, ela não ganharia de forma alguma contra a Cartetia. Pelo menos não a sua primeira versão. A sua segunda versão já é discutível, uma luta literalmente de igual para igual. Aí sim eu veria uma chance da Jinx vencer, pois seriam dois Resonators com um segundo despertar. E eu sei, essa luta foi muito injusta, colocar a Jinx no primeiro despertar contra alguém que já tá no segundo. Mas infelizmente a gente não tinha outra opção, já que não foi mostrado nada sobre a Jinx no segundo despertar. Eu tenho umas teorias do que ela poderia ser capaz de fazer no segundo despertar, mas assim, é só uma teoria. Talvez eu faça um vídeo mais pra frente disso, e com certeza eu vou fazer um vídeo sobre isso. E sim, se sair mais informações sobre a Jinx no segundo despertar, vai ter sim um vídeo de revanche. Cartetia nessa luta saiu como vencedora, mas Jinx voltará para recuperar seu pódio de rainha dos espectros. Embora ela ainda tenha esse título, só perdeu o pódio de personagem mais forte da lore. Bem, de qualquer forma, eu amei fazer esse vídeo, foi um dos vídeos que eu tava mais hypado. Eu tava tão hypado, mas tão hypado, que eu passei alguns vídeos para trás para eu trazer esse vídeo. E claro, eu precisei de uma ajuda e o Black Wolf me ajudou, ele ofereceu ela. Agradeço muito a ele, ele falou o que estava certo, o que estava errado nesse vídeo, porque eu tinha medo de eu errar alguma coisa por minha falta de compreensão. Então esse vídeo só saiu graças a ele. Muito obrigado, Black Wolf. E não, esse vídeo não vai ter curiosidade porque é um vídeo de batalha de personagem. Não faria sentido deixar uma curiosidade entre este vídeo. Então é isso, valeu e fui.